Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa? Bem, hoje a gente vai justamente dar continuidade ao nosso assunto de colocação pronominal. Na aula passada, eu falei um pouquinho, né? Nas aulas passadas, na verdade, expliquei um pouquinho do que se tratava a colocação pronominal. E depois a gente viu algumas regras para o uso da ênclise, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre as regras para o uso da próclise. Mas só recapitulando, se vocês não estão lembrados, que eu acredito que não, vocês estão lembrados sim. Colocação pronominal, gente, é um assunto que trata, certo, do posicionamento dos pronomes oblíquos átonos na oração. O posicionamento tem a ver com se eu coloco esse pronome depois do verbo, antes do verbo ou no meio do verbo, tá bom? A gente viu as regras da ênclise e a gente viu, né, em que situações eu coloco meu pronome depois do verbo. E hoje a gente vai ver as regras da próclise. Mas, recapitulando, eu fiz aqui um esquema, tá? Para vocês terem no caderno, caso vocês estejam copiando o assunto, né, no caderno de vocês, que colocação pronominal, eu tenho 3 situações. Ênclise, pronome depois do verbo. Próclise, olha só, lembra de pré, antes do verbo. E mesóclise, meso, que tem a ver com meio, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Do uso da ênclise e da próclise. Ênclise, eu tenho meu pronome aqui, ó, após o verbo. Lembram das regrinhas? Por exemplo, toda vez que eu iniciar a frase com verbo, eu sempre vou ter que usar quem? A ênclise. E hoje a gente vai ver isso aqui. Quando é que eu uso, tá? O meu pronome antes do meu verbo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira regra para o uso da próclise. Primeira regra, gente. Toda vez que eu tiver uma oração com a expressão nessa oração com valor negativo, eu vou usar a próclise, tá bom? Por exemplo, aqui nessa primeira oração, ninguém o apoia. Tanto é que ela soa assim, soa estranho se eu falar ninguém apoia-o. Não, tá errado, eu não posso falar assim. Por mais que eu queira falar bonito, tá errado. Se eu tenho aqui uma oração com a expressão, ó, de valor negativo, eu vou usar a próclise. Olha a outra expressão aqui também com um valor negativo. Não me fale sobre isso. Eu jamais poderia usar não fale-me sobre isso, porque tá errado, tá? Essa é a primeira regra. Toda vez que a oração tiver uma expressão de valor negativo, você vai usar o pronome antes do verbo, tá bom? Vamos lá. A segunda regra da próclise, gente, é sempre que na oração eu tiver lá antes do pronome ou um advérbio ou um pronome indefinido, eu sempre vou usar o meu pronome antes do verbo, tá bom? Sempre que eu tiver um advérbio ou pronome indefinido, eu vou usar o meu pronome antes do verbo. Se vocês não lembram que é advérbio, pelo amor de Deus, vão revisar. Advérbio de lugar, aqui, ali, acolá, muito, pouco, bastante, tudo isso é advérbio. E pronome indefinido, todos aqueles pronomes, né, como tudo, nada, alguns, algumas. Então, gente, vamos dar uma revisada nisso aí. Essa é a segunda regra para o uso da próclise, tá bom? Terceira regra. Toda vez que a oração for iniciada por palavra interrogativa. Olha só, eu tenho aqui um pronome interrogativo. Quem te chamou, tá? Então, eu não poderia nunca usar quem chamou-te, quem chamou-lhe, jamais. Quem te chamou. Por quê? Porque é a regra da próclise. Pronome antes do verbo, quando a oração foi iniciada por palavras interrogativas. Quem, qual, que, tá bom? E quarta regra, gente, para o uso da próclise é gerúndio precedido por preposição em. Por exemplo, quando eu falo em tratando-se, olha, não faz nem sentido. Em se tratando de negócios, você dá aula. Eu não poderia nunca usar em tratando-se de negócios, até porque soa mal, fica horrível, né?
Mas isso daqui não é nem que soa mal, gente. Isso aqui é regra mesmo da gramática, tá bom? Bem, eu tinha lembrado a vocês na aula de introdução à colocação pronominal assim. Toda vez que eu tiver, né, escrevendo um texto, eu tiver dúvida onde é que eu coloco meu pronome. Gente, para você, assim, diminuir a chance de erro, primeiro, sempre próclise, depois ênclise e mesóclise, só se você dominar mesmo a colocação pronominal. Mas eu acredito que a gente, finalizando essas aulas aqui, vocês vão estar dominando colocação pronominal e vão estar usando mesóclise, minha filha, que nem usar gíria, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Para fixar esse assunto, é necessário que vocês deem uma revisada e façam atividades, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula de língua portuguesa.